Saudações, pessoal! Estamos aqui para responder essa questão pobre ou terrível. O que faz as pessoas entrarem no jogo e se manterem curtindo por horas? De que modo a gente vai fazer isso? Bem, eu vou procurar fazer a exposição para vocês, apresentando, assim, primeiro, uma definição, afinal de contas, o que é jogo. Posteriormente, apresentando os tipos de jogo de tabuleiro, para deixar claro do que estamos falando. E algumas propostas aqui para a gente tentar entender isso que a gente vai chamar de entrar no jogo. Então eu vou discutir um pouco dessas ideias de estado de fluxo e imersão. Parece tudo muito complicado, mas é bem mais simples quando a gente discute. E eu espero que vocês me acompanhem e curtam, tanto quanto eu, essa viagem que a gente vai fazer agora. Começando pela definição do que é jogo, numa obra muito conhecida e recorrentemente citada pelas pessoas que pesquisam jogos, o Homo Ludens, do historiador Johann Huizinga, ele nos diz o seguinte: o jogo seria uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total, desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Disso tudo aqui, o que é mais importante para nós é destacar essa capacidade de absorção do jogador de modo intenso e total pelo jogo. Como nós vamos ver depois, o próprio conceito de fluxo leva muito próximo disso que o Huizinga já aponta aqui, ainda no início do século XX. E ele não foi o único. Posteriormente, 20 anos após, o sociólogo Roger Caillois, um francês, nos define a atividade do jogo de um modo um pouco mais sistemático. O modo como ele aborda é muito diferente do Huizinga, mas nós não vamos entrar aqui nesses pormenores. Mas eles concordam em vários aspectos. O primeiro deles é de que, segundo o Caillois, o jogo é uma atividade livre, não pode ser obrigatório. Se alguém está jogando obrigado, está fazendo isso errado. Não é mais o jogo. O jogo pode se tornar uma atividade de obrigação. E aqui é importante a gente ressaltar por que é interessante quando nós fazemos uso de jogos para atividade didática, por exemplo, não fazer o jogo ser uma avaliação. Isso é importantíssimo, pessoal. Embora não seja exatamente o público daqui, eventualmente haverá professores, e se vocês tiverem a ideia de usar um jogo, não usem o jogo para avaliar, por favor. Segunda coisa é que o jogo é uma atividade separada da vida cotidiana. E isso tem uma certa relação com as regras, mas não é exatamente o que determina o jogo. Ele é algo à parte. Aquilo que vale no jogo não vale no restante do contexto. Ou às vezes até você pode fazer coisas que são comuns, mas de uma outra forma. E isso é que torna essa atividade um jogo. Ela é separada da vida cotidiana. Ela é incerta. Se é definido de antemão quem vai vencer ou quem não vai vencer, ou no caso do jogo da velha, que se os dois jogarem de modo otimizado ninguém vence, ele não é um jogo. Ele pode ser um quase jogo, mas não é propriamente um jogo. O jogo, por definição, não se sabe quem vai vencer. Não pode se saber quem vai vencer. Seja por conta do equilíbrio definido pelo jogo, entre as habilidades dos jogadores, seja por conta da própria aleatoriedade induzida, muitas vezes com componentes presentes nos jogos. Por definição, e aqui é muito próximo do Huizinga também, o Caillois insiste na ideia de que o jogo é improdutivo, ou seja, você não produz valor, você não produz capital na relação do jogo. Isso tem a ver com uma certa ideia de jogo como atividade autotélica. Ele não pode ser algo que você faz para outra finalidade. Se você joga dinheiro, não é mais um jogo propriamente dito. É uma competição, é uma outra coisa. Mas não... O jogo, por definição, nessa compreensão do Caillois, não produz valor. Concepções mais contemporâneas complexificam isso e colocam isso de outras maneiras. Poderia pensar em vários exemplos, mas pensando nos jogos digitais que não são nosso objeto aqui. Ou mesmo nos torneios de jogos analógicos.
Mas, nesse caso, a questão é um pouco mais complicada. O jogo é governado por regras, obviamente, e as regras não têm que ser objetivas, não podem ser ambíguas e têm que ser bem estruturadas para ser um jogo que funcione direito. E ele sempre é fictício, tem sempre um faz de conta. E isso é interessante para nós aqui. A gente está falando aquilo que faz a gente entrar no jogo, perder a noção do tempo. E nós não, quando jogamos, nós não entramos numa outra realidade ou deixamos de acreditar que somos nós mesmos. Então, diferente daqueles pânicos morais do início dos anos 80, com aquele filme de estreia do Tom Hanks, o Maze and Monsters, no qual um jovem acreditava que era um personagem de RPG e enlouquecia pelo resto da vida, isso não acontece na realidade. As pessoas, assim como as crianças sabem que estão brincando e sabem que brincadeira é brincadeira e realidade é outra coisa, embora os adultos às vezes tenham dificuldade de compreender isso, da mesma forma, nós observamos que os jogadores conseguem claramente distinguir o que é a realidade da realidade do jogo, a despeito do quão imersos eles fiquem nesse estado. Falando então um pouco dos tipos de jogos, e aqui eu não vou aprofundar, mas é interessante não apenas a gente definir, quando a gente vai falar como a gente entra no jogo, a fim de contas, o que a gente entende por jogo, como a gente fez nessas duas definições bem clássicas, sem entrar nos conflitos acadêmicos contemporâneos, mas também entender que tipos de jogos nós estamos falando, em quais jogos a gente entra, ou emerge, ou entra em fluxo, quais jogos fazem com que a gente realmente fique vidrado neles. Jogos abstratos clássicos, xadrez, gamão, mancala e ludo, têm algumas características em comum que eu acho importante destacar. Primeiro, eles não possuem a menor pretensão de apresentar um tema. Sim, há dois exércitos em conflito no xadrez. Mas o xadrez não é um jogo sobre conflito entre exércitos. Ele não é um jogo de guerra. Eles são assumidamente abstratos. Se a gente pensar na ideia do ludo, ou mesmo da mancala, às vezes, no caso da mancala, basicamente o jogo é um mecanismo, que é usado contemporaneamente em vários jogos modernos. O posicionamento das peças do tabuleiro a partir de decisões tomadas pelos jogadores é central. Ou seja, mesmo que o jogo seja, como no caso do Ludo, que é basicamente um rolar e mover, há decisões envolvidas. Não é apenas rolar e mover. Você pode escolher formar uma torre no Ludo para bloquear a passagem de uma das peças do adversário enquanto você avança com outras. Tende a possuir uma pouca influência de sorte, embora alguns, como o gamão e o próprio Ludo, empreguem rolagem de dados. Não possuem data precisa de criação, embora relatos históricos ou arqueológicos permitam estimá-las. Aqui a gente pode pensar no Senet ou no próprio xadrez, que realmente tem milhares de anos de existência e não existe uma autoria, há formas de jogar. Ele se torna, embora tenha regras muito específicas e muito sofisticadas, no caso do xadrez, isso foi constituído ao longo de séculos. E houve modificações nesse tempo. Assim como no caso dos jogos de baralho, mas eu não vou entrar nos jogos de baralho porque seria uma outra categoria. Os jogos clássicos populares ou mass market games. O que eu estou chamando aqui de mass market games, eu estou me baseando aqui, pessoal, numa classificação do livro Eurogames, do Woods, e é uma tese que discute jogos e ele faz uma classificação similar a essa. Não vou abarcar todos porque não é nosso objetivo aqui. Mas é importante porque muitas pessoas têm o seu primeiro contato com versões, seja essas, as norte-americanas mais conhecidas, ou as versões que foram adaptadas para diferentes países. No caso do Brasil, são diversas adaptações pela Grow, pela Estrela, que eu não vou pormenorizar. Alguns desses principais jogos, e são da primeira parte até meados do século XX, Monopoly, Scrabble, Clue, The Game of Life e Risk, são os que eu vou mencionar aqui, têm uma série de características comuns. Eles usam predominantemente mecânicas de rolar e mover, ou seja, mecânicas do estilo Alea, como nos diria o Kailoa, ou jogos regidos pelo princípio Alea, onde o objetivo é vibrar com a sorte ou chatear-se com o azar.
mas não há grande ingerência do próprio jogador. No caso do The Game of Life, talvez uma das poucas opções voluntárias que você faz é fazer curso superior ou não. E que também não é muito uma opção, porque dá muito mais dinheiro quando passa pelo dia do pagamento fazer curso superior. Então, e ter profissão específica. Então não faz muita diferença mesmo. Monopoly, também, rolar e mover. Domínio e território, uma mecânica que aparece no Risk, e que também é muito determinada pela rolagem de dados. Então, chega a ser meio engraçado até a própria ideia do War, que sempre foi no Brasil conhecido como jogo da estratégia. Não, é o jogo dos dados. E por mais estratégia que você tenha, se o defensor tirar 666, você perdeu. Não tem estratégia que vença a aleatoriedade. Nos quais a sorte tem mais peso do que a habilidade dos jogadores. Isso é um ponto crucial. Eu não estou falando disso aqui por frivolidade acadêmica, mas é importante a gente observar por que é incomum, por exemplo, as pessoas ficarem tão vibrantes ou tão vidradas, ou entrarem tão profundamente num estado alterado de consciência quando jogam jogos desse tipo. É possível? É. Não é muito provável. Por quê? Porque eles não demandam grande habilidade. E esse é um dos componentes necessários para que os jogos produzam esse efeito. Scrabble e Clue, embora não sejam dependentes de sorte, são jogos de baixa complexidade e dependem de habilidades prévias ou externas ao jogo. A pessoa, se tem um bom raciocínio lógico, vai se dar melhor no Clue, ou no Detetive, na nossa versão brasileira. E no Scrabble também conhecer mais palavras ou ter um vocabulário mais vasto tem mais relevância do que necessariamente as letras que você vai pegando. No caso dos jogos de hobby, eu não vou entrar nos jogos colecionáveis de cartas e vários outros que poderiam ser aqui abordados. Eu vou apenas mencionar os wargames, porque eles têm algumas características distintivas. E eles são jogos, embora tenham um histórico muito longo e a gente possa reportar o seu início ao Kriegspiel ainda no século XIX, aqui nós vamos pegar apenas essa discussão do Diplomacy em diante, ou seja, jogos de controle de área e, na maior parte dos casos, especialmente esses desenvolvidos ao longo dos anos 80, jogos extremamente complexos. Eles tendem a comportar apenas 2 jogadores e visam estimular conflitos bélicos, com ou sem negociações diplomáticas. Devido à pretensão de uma simulação, alguns deles têm duração muito elevada e não é incomum jogos de guerra, wargames mesmo assim. Os pesadões, o famoso wargame de tiozão, demora dias. Há relatos em uma thread feita no Board Game Geek para a elaboração de um artigo publicado na Analog Game Studies. Vocês podem encontrar lá o relato de uma pessoa que passou numa convenção 8 dias jogando uma partida de World in Fire. 8 dias, não são 8 horas, como a gente imagina jogos pesados como Twilight Imperium. Então, esses jogos são realmente incomuns, eles possivelmente sejam extremamente imersivos para aqueles dispostos a dominar todas as 100 páginas ou às vezes mais com expansões desses jogos. E geralmente são jogos que a pessoa joga apenas aquele jogo. Então, ou variações dele. Então, é muito incomum, no Brasil nem tem basicamente mercado para isso, mas a gente pode observar isso, esse tipo de desenvolvimento de comunidades de jogadores em outros lugares com uma presença mais importante. Jogos temáticos, e aqui eu não casualmente coloquei o Twilight Imperium como um dos, talvez, mais representativos dessa categoria. Aqui eu coloquei até o Twilight Imperium terceira edição. A gente poderia adicionar a quarta também, embora já tenha algumas modificações em termos de simplificação. Talvez compensada pela expansão que será lançada proximamente. Cosmic Encounter, Arkham Horror, Zombicide. Jogos cooperativos também entram nessa categoria. Por que eu coloquei também conhecidos como Ameritrash Games? Embora o termo seja originariamente pejorativo, é comum usar essa designação e os próprios jogadores gostam de mencionar. Então, é um termo êmico, é um termo nativo. O que caracteriza esses jogos temáticos? Dificilmente eles têm um tempo de jogo estimável. Geralmente são longos.
Então, quem vai jogar um Arkham Horror ou um Eldritch Horror não sabe quanto tempo vai demorar. Pode ser que demore 1 hora e todo mundo morra porque o ancião acordou por uma série de eventos aleatórios, como já aconteceu uma vez que eu joguei Arkham Horror, uns 8 anos atrás, em cerca de 3 rodadas, o ancião acordou, matou todo mundo, a gente não tinha arma e perdemos. Ou ele pode durar 7, 8 horas. Então, e às vezes a gente não nota o tempo passar. Nós voltaremos a isso daqui a pouco. Frequentemente eles empregam plástico nos componentes, e tem muita predileção por miniaturas. Essa distinção, pessoal, a gente também está pensando muito mais no início dos anos 2000 do que contemporaneamente, porque houve uma mescla. Essa tipologia aqui é um modelo ideotípico. É uma coisa que a gente está pensando na nossa cabeça aqui, em pesquisa, os temas, ou mesmo os jogadores, e cada dia mais tornam-se distintas essas fronteiras. Se vocês observarem jogos, por exemplo, os da Mind Clash Games, como Cerebria e o próprio Tricerion, vocês veem que essa ideia de jogos extremamente complexos, empregando miniaturas, como as do Cerebria, pintadas, lindas, e não são uma Ameritrash. É um jogo euro de padrão extremamente elevado. Assim como jogos do próprio Vital Lacerda, que é conhecido por jogos euros muito pesados. A gente vai falar da categoria dos euros agora. Mas é para dizer, essa classificação, a gente está pensando em exemplos típicos. Por isso até que eu mencionei jogos um pouco mais antigos. O próprio Twilight Imperium tem elementos incorporados do Puerto Rico que hibridizam um pouco ele, perto da primeira e da segunda edição. Então, a sorte é um componente constante. Cartas sorteadas aleatoriamente já são um componente sorte. Às vezes as pessoas acham que porque tem carta, o jogo não tem componente aleatório. Sim, tem. Bruges é um jogo extremamente aleatório, embora não tenha como dizer que não é um euro. E os resultados e ações determinados por rolagem de dados, que é muito comum. Ataque, movimento, às vezes, é definido por rolagem de dados. Estimula um confronto direto entre jogadores. Isso também é um elemento muito importante dessa consideração do jogo temático. Seja confronto direto, seja cooperação direta. Mas os dois elementos estão muito presentes. E o tema central é central ao jogo. Por isso são jogos temáticos. Mesmo por vezes com prejuízo ao equilíbrio entre os jogadores, sempre tem aquele personagem, aquela facção, aquela nação roubada, como no Civilization, há quem diga que até no Terra Mística, mas não vamos entrar nos pormenores. Ou regras com muitas exceções. Às vezes os manuais são grandes não porque eles sejam complicados ou complexos, mas porque há muitas exceções e muitos modos de jogo ou módulos de jogo feitos para aproximar-se de uma certa experiência específica de jogo. E frequentemente o fim da partida é definido pelo cumprimento de objetivos, seja o jogo operativo ou competitivo, o que aumenta a indeterminação do tempo do jogo. O que muitas vezes é um determinante para saber se aquele público, aquele grupo vai ou não jogá-lo. Os Eurogames. Aqui eu estou pegando os mais clássicos. Settlers of Catan é o grande, Carcassonne, Dixit, que eu também considero um Eurogame, embora há quem vai dizer que é party, mas sim, e Dominant Species. Eles não necessariamente são pesados, mas tendem a ser de médio para pesados, pensando naquela classificação de 5 pontos do Board Game Geek. E é êmica, não é acadêmica, ou seja, do grupo nativo, dos jogadores, mas ela nos serve bastante, porque é muito alimentada por milhares de jogadores, então reproduz bastante fidedignidade o que seria o peso do jogo. E o que caracteriza esses Eurogames? Aqui muito baseado no Woods, mas com alguns elementos da minha experiência de jogador. Eles costumam ter um tempo de jogo estimável. Então você sabe que o jogo vai ter 5 rodadas, 7 rodadas. E quanto tempo vão ter as rodadas de acordo com o número de jogadores. Claro, a gente não está considerando aqui o imponderável do análises parelhas. Né? Jogadores com alto AP aumentam o tempo de jogo e as primeiras partidas não são determinantes do tempo do jogo. As pessoas ainda estão aprendendo as regras. No entanto, é relativamente comum você conseguir estimar o tempo. Não exatamente o que diz na caixa, mas depois de algumas partidas até se aproxima, dependendo do jogo. Frequentemente empregam madeira nos componentes.
cubos meeples, que são criação do próprio Carcassonne, né, o My People. E o que é interessante, esse componente do madeira, plástico ou resina, por mais que possa parecer uma bobagem hoje em dia, no início, no princípio, sobretudo nos anos 2000, é muito determinante, até por uma identidade dos jogos, que cada vez mais começa a ficar difusa, como a gente já mencionou antes. Eles priorizam decisões dos jogadores, minimizando efeitos aleatórios. Então, mesmo que os jogos usem dados ou dice placement, geralmente há formas de mitigar o resultado dos dados. Um bom exemplo é o Stone Age, onde você, mesmo que todo o jogo seja baseado em dados, você pode usar ferramentas que lhe permitem modificar e melhorar o resultado dos dados para você conseguir aquilo que precisa. Então, evita um confronto direto entre jogadores. Há todo um histórico dos jogos europeus, desenvolvidos, curiosamente, a partir de Acquire e outros jogos americanos. Então, tem uma história dos jogos europeus, sobretudo no desenvolvimento a partir dos anos 70, quando não havia grande disponibilidade de mass market games americanos, eles eram muito caros para o mercado alemão, acabou-se, por conta disso, estimulando-se um mercado interno de jogos. A partir de algumas editoras, especificamente a 3M, não aquela que faz fita, outra, já extinta, e publicou Acquire e outros jogos, que hoje está com Avalon Hill, Acquire, e originaram algumas das primeiras mecânicas. E uma coisa interessante, por uma série de restrições, até mesmo de caráter legislativo, wargames não fizeram sucesso na Alemanha, justamente porque representações de jogos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eram uma coisa impensável. Com bandeira da Alemanha nazista ou coisa do tipo, por uma definição legal. E o próprio estilo de jogo, ou de, digamos, culturalmente, a ideia de jogar com a família ou de ter jogos mais leves em termos temáticos, que não fossem agressivos, ou seja, jogos nos quais se constrói mais do que se destrói, parece também ter a ver com elementos culturais que determinam, em parte, ou apresentam afinidades eletivas com o gosto dos jogadores. Então, no contexto europeu, isso é uma característica importante. Para quem nunca viu resenhas do Rado, vocês podem ver o Rado como um exemplo claro de Eurogamer. Ele tem horror a qualquer tipo de confronto. Então, o que no caso dos reviewers conhecidos, né, o Tom Vessel é conhecido justamente por ter uma certa resistência a Eurogames e gostar dos Ameritrash. Então, também é uma tipologia dos reviewers aqui, mas acho que ajuda a visualizar um pouco essas diferenças e também é um caminho para aqueles que gostam mais de um outro estilo procurar reviews dos jogos que mais curtem, né? Nesses reviewers de língua inglesa. Embora não tendam a apresentar ênfase na temática do jogo, costumam apresentar temas amenos. Então, sim, tem muito jogo sobre renascimento, medievo, fantasia medieval e temas europeus. Então, não casualmente, porque os jogos, na maior parte, são feitos sediados na própria Europa, ou falando sobre história ocidental. Mas isso também já mudou bastante nos últimos 20 anos, obviamente. Frequentemente o resultado é definido após o fim da partida e geralmente após um número determinado de rodadas através da contagem de pontos. Essa talvez seja a principal diferença. Como a definição do jogo é arbitrária e dura X rodadas, ou até que algo aconteça, o número X de cartas seja comprado, há variações, obviamente, é a pontuação o que define, na maior parte dos casos, quem vence. E isso é muito diferente desses jogos do estilo temático, porque não faz muito sentido tematicamente contagem de pontos. Mesmo que seja possível, às vezes, você fazer vínculo entre uma coisa e outra. Então, pensando nesses tipos de jogos, a gente pode começar a pensar aqui no que o Mihaly Csikszentmihalyi, ou Mihai Csikszentmihalyi, como preferirem, nos descreve como sendo o flow, ou estado de fluxo. A metáfora vem de um certo estado psíquico alterado,
de desempenho máximo e foco máximo, e que geralmente não dura tanto tempo assim, embora haja variações, né? E ele identifica em pesquisas a partir dos anos 70, ele é um psicólogo, e fez pesquisa experimental com jogadores de xadrez, pessoas que praticam escalada por hobby e artistas. E identificou uma experiência frequente entre esses grupos de o que ele chamou estado de fluxo. Ele define mais ou menos da seguinte maneira: nesse estado, ele ocorre quando as metas são claras, o feedback é compatível, os desafios e habilidades são equilibrados, a atenção se torna ordenada e recebe total investimento. Atenção, foco máximo. Essa é uma das principais características do fluxo. Devido à exigência total da energia psíquica, uma pessoa no fluxo está completamente concentrada. Não há espaço na consciência para pensamentos que distraiam, para sentimentos incoerentes, a autoconsciência desaparece. No entanto, a pessoa se sente mais forte do que de costume. O senso do tempo é distorcido, as horas parecem passar como minutos. Esse talvez seja um dos principais elementos que nos permite caracterizar o fluxo, ou flow, como algo que está muito próximo dessa sensação que descreve o título dessa fala. O que faz com que a gente entre no jogo, a gente submerja naquele jogo e sinta-se enlevado por ele. A ideia do enlevo, de ser levado por, é o que diz respeito ao fluxo, como uma correnteza do rio que leva você junto. E aí você faz parte de algo, você não se sente mais como você, embora tenha total controle e a sensação de que está fazendo exatamente as coisas certas. Quando ele descreve isso no livro Beyond Boredom and Anxiety, nos anos 70, 75 para ser preciso, ele nos apresenta um exemplo muito típico no caso dos jogadores de xadrez. Quando confrontados com alguém de habilidade próxima ou superior à sua no jogo, os melhores jogos são descritos dessa maneira pelos jogadores. Esses nos quais eles alcançaram um estado de fluxo, onde você interage de uma outra maneira e, quando vê, passaram-se horas e os dois não perceberam. Essas são as boas partidas. Isso não acontece sempre. E não é em toda e qualquer atividade. Geralmente ela tem que demandar, e essa imagem nos ajuda um pouco a pensar nisso, o desafio tem que ser alto, não a ponto de produzir ansiedade, ou da pessoa sentir-se em desespero, de achar que não é o suficiente, ou que não é hábil o suficiente para enfrentá-lo. Assim como ela não pode ser muito trivial. Alguém jogando, um enxadrista jogando contra um iniciante, nunca vai alcançar fluxo. Porque ele não tem desafio. Aquela outra pessoa, ele enxerga os movimentos, prevê, consegue vencer com facilidade, então está mais próximo do tédio. E no caso de baixa ansiedade e tédio, aí é apatia mesmo, é o pior estado possível. Um jogo que a pessoa só rola o dado e fica olhando, talvez nos transfiram para isso. E por isso que eu acho interessante a gente pensar nesse momento de fluxo, desse equilíbrio entre desafio e habilidade. Ele é mais presente, ou é mais provável que apareça em jogos modernos, seja temáticos, seja Eurogames, porque eles são mais demandantes, eles são mais complexos e eles demandam mais energia psíquica. A pessoa precisa estar mais concentrada, ela não pode jogar trivialmente se ela de fato estiver levando o jogo a sério. E aqui é interessante a ideia lá mencionada pelo Huizinga do jogar a sério. Diversão é uma coisa muito séria, nos diz o Goffman, no Fun and Games, um ensaio dele, do sociólogo Irving Goffman, sobre a diversão nos jogos. A diversão é provavelmente a coisa mais séria nos jogos. Então, eles não são sérios num sentido usual. Você, para jogar, está fazendo algo que não diz respeito a outras coisas. É uma atividade autotélica, ou seja, a finalidade é voltada para si, e talvez exatamente por isso essa definição do flow seja muito próxima. O estado de fluxo seja muito propício a ser alcançado em jogos. Porque na própria definição do jogo, você não joga para fazer outra coisa. Você joga para jogar. E você joga
visando vencer, embora não seja vencer a qualquer custo. Por vezes, a diversão é mais importante para os jogadores do que a vitória. Então, isso é algo extremamente interessante para se pensar nas afinidades desse estado de fluxo e nas características desse estado psíquico em relação aos jogos aos jogadores, especialmente quando há esse enlevo no jogo, há esse sentir-se levado por ou sentir-se dentro do jogo. Mas há outras formas de pensar isso. A ideia de imersão, e essa imagem aqui é talvez o grande, digamos, o grande ensejo das empresas que nos vendem através da realidade virtual a imagem de que ficaremos imersos no jogo, estaremos na Matrix, como no filme das irmãs Wachowski, de 99, ou em várias outras versões contemporâneas. Isso aparece de alguma maneira nos jogos de tabuleiro, embora não seja uma grande promessa. Mas talvez a própria tendência dos jogos de caráter mais Eurogame, mais abstratos e mais complexos mecanicamente, de incorporar miniaturas, diga respeito a, de uma certa maneira, produzir esse estado de imersão. Como que a gente pode pensar isso? Esse termo é extremamente polissêmico, complicado, se usa para várias coisas. Você pode daqui a pouco pensar que é possível ter imersão em Tetris, ou imersão lendo um livro, ou imersão jogando azul. Será? A primeira definição no livro Hamlet no Holodeck, dos anos 90, dada pela Janet Murray, não é a primeira historicamente, mas é provavelmente a mais citada. E ela apresenta da seguinte maneira: buscamos uma forma de uma experiência psicologicamente imersiva, a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina. A sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. Então, inicialmente, imersão é sempre associada aos sentidos. Talvez por isso esse termo seja tão recorrentemente empregado, embora às vezes com uma certa substituição pelo termo presença ou telepresença, mais antigamente, para pensarmos em jogos eletrônicos. No caso dos jogos analógicos é um pouco mais complicado, porque, afinal, dificilmente a pessoa vai se sentir transposta para o tabuleiro, ou vai ver a partir do ponto de vista da sua miniatura no tabuleiro. E mesmo que visse, talvez não tivesse grande diferença. Mas há algumas iniciativas nesse sentido. Então, duas metáforas recorrentes naqueles que pesquisam imersão e discutem game design e estudos sobre jogos, né, game studies, a imersão como absorção é uma delas. Ela é mais frequentemente empregada pelos ludólogos, vamos chamar aqui, aqueles que pesquisam jogos não enquanto narrativa, mas enquanto uma mídia própria, com mecanismos específicos e que caracterizam-se pela interatividade. Um dos textos mais conhecidos, eu não citei aqui o autor, mas é o Cybertext, do Arcef, que nos apresenta essa ideia de ergódico como um pouco na ideia dos livros-jogos, uma literatura na qual a gente, em parte, compõe, pelo menos através da nossa escolha, ou às vezes através da nossa agência como redator, a própria história, a própria aventura. Aqui a gente pode pensar, inclusive, naqueles primeiros jogos de texto, como Zork, entre outros, e ainda antes do advento de gráficos capazes de reproduzir cenários tridimensionais, permitiam a pessoa ter uma experiência imersiva digitando na tela, o que talvez hoje para os millennials nem seja algo muito pensável. Mas então, essa imagem da imersão com absorção enfatiza a interação com o meio, com a mídia, jogo no caso, e a intensidade da atenção e envolvimento com o jogo. Ou seja, é muito próximo da própria noção de flow que a gente estava discutindo antes, de fluxo. Essa atenção, esse engajamento do jogador é que faz com que a pessoa entre no jogo. Então, o jogo tem que ser bom, ele tem que ser envolvente, ele tem que demandar a sua atenção. E isso não tem a ver necessariamente com o jogo ter cheiro, ou você usar o tato no jogo, ou mesmo você ver tridimensionalmente o jogo ou com realidade ampliada. Há algumas iniciativas nesse sentido hoje em dia, mas essas parecem estar mais próximas da imersão como transporte.
Nesse caso, e aqui são mais os narratologistas que falam disso, coloquei principalmente a Murray, do Hamlet no Holodeck, e a Laurel, que tem uma obra anterior, que é o Computador como Teatro, e apresentam isso. A ênfase se dá na sensação de ser levado a outra realidade, e nesse caso pode também, e muitas vezes envolve, elementos sensoriais. Um jogo que tem feito isso com uma certa... introduz esse componente narrativo e tem uma complexidade bastante alta é o Chronicles of Crime, especialmente no componente de permitir a pessoa ver uma cena do crime tridimensional, mesmo que desenhada, não com representação realística e nem com animação. Mas há algumas iniciativas nesse sentido e que parecem conseguir hibridizar esse componente do jogo digital com o jogo propriamente analógico. E permitem, nesse caso especificamente, explicitamente, a imersão como transporte. Embora, talvez, agenciando as duas, né? Ou coadunando as duas. Você também tem um componente de imersão com absorção, porque os elementos que estão lá vão ser ditos e os outros jogadores vão jogar isso na trama. Vão procurar os elementos que aquela pessoa que está ali com um óculos 3D, usando VR, vendo a cena do crime, quais objetos ela está encontrando. E vão tomar nota. Mas é uma experiência coletiva, cooperativa, que usa, de um modo híbrido, esses componentes, o do Chronicles of Crime. E como nós podemos melhorar um pouco esse nosso uso da categoria imersão? Como ela pode nos ajudar a designar melhor esse estado que nós estamos aqui descrevendo, ora como fluxo, ora como imersão? Essas distinções de um artigo apresentado por Ermin Meyer em 3 estágios ou 3 tipos de imersão são especialmente interessantes. A imersão sensorial, já mencionada pela Murray, e está muito mais vinculada a aparelhos de VR ou recursos audiovisuais, realidade ampliada no caso dos board games, ou esse óculos que se coloca acoplado a um celular para enxergar em 3 dimensões no Chronicles of Crime, ou até algumas iniciativas de uso de realidade ampliada, que você coloque por cima do próprio jogo, daí você vê o tabuleiro com um tablet, um celular, e aparecem elementos que não estavam ali, ou usa óculos mesmo para ver, não tem componentes, você manipula os componentes digitalmente e todo mundo fica com as suas telinhas ali observando. Então, algumas iniciativas de hibridização dos jogos, não apenas dispositivos, como a gente tem visto em jogos como Mansions of Madness, para substituir um Overlord no jogo. Mas isso ainda está em estágios bem iniciais, no caso dos jogos analógicos, e mesmo no caso dos jogos digitais, há alguns obstáculos que por vezes dizem respeito ao próprio uso da tecnologia. Eu posso dizer a vocês, eu tenho uma certa dificuldade com realidade virtual porque eu tenho jogo de movimento com muita facilidade. E eu em um percentual substancial da população. Então isso limita até o que pode ser feito pelos designers nos jogos. Tem que levar em consideração que se o movimento do corpo não acompanhar os movimentos que você faz com a cabeça no jogo de realidade virtual, possivelmente você pode causar uma série de sensações bem desagradáveis ao jogador e que perduram, às vezes, por horas. A imersão baseada em desafios. Talvez esse seja o componente mais próximo do flow nessa característica. E tem mais relação com o mecanismo do jogo do que a existência de uma narrativa. É possível a pessoa ficar extremamente imersa, e aí sim, a gente está lembrando de uma citação feita no Regras do Jogo, da Salem e do Zimmerman. Eles dizem que uma autora menciona, olha, é possível que você fique imerso no Tetris. Sim, mas eu diria, é possível que você fique em flow no Tetris, ou imerso no desafio do Tetris. Você não se sente como sendo um construtor que está fazendo uma parede de tijolos, ou coisa do tipo. Não tem relação com a realidade. Você não se sente naquela realidade. A não ser que a gente pense um pouco, como Kailoa e como Jasper Ju, numa realidade lúdica. Você sente-se imerso naquele sistema de regras, naquela realidade ficcional, naquele outro mundo. Aí sim. E imersão imaginativa, que talvez tenha mais a ver
com RPGs, literatura ergótica e jogos narrativos, This War of Mine, na versão de jogo de tabuleiro, talvez Dead of Winter, dependendo da partida, embora ele jogue com elementos metalinguísticos. Fico lembrando daquela carta que diz que é ativada quando um jogador na mesa bocejar. Então tem elementos de metagame nesse e em vários outros jogos, que brincam com as fronteiras entre jogadores e o jogo propriamente dito. Mas me parece que essa distinção entre formas de imersão é um pouco mais inclusiva e nos ajuda mais a pensar sobre esses diferentes estados que nós experimentamos ao jogar. Isso é um esquema que eles usam para tentar descrever esses dois autores, Hermie e Myra. Está aqui a referência completa para quem quiser do artigo. Então eles falam dessa estrutura espacial de regras e de história, que são os três componentes que eles pensam para relacionar espaço à imersão imaginativa, regras mais baseando-se em imaginativa e sensorial, né? Você fica transitando com um avatar tridimensional em um cenário 3D, no caso de um jogo digital, dá uma grande imersão sensorial. No caso dos jogos de tabuleiro, talvez a gente possa pensar em alguns específicos. Eu estou lembrando do Nyctophobia, no qual os jogadores... É um jogo assimétrico, existe um caçador, é muito baseado em slasher movie, um caçador, um monstro, um matador, que quer pegar as pessoas que estão perdidas antes que elas cheguem no carro. E os jogadores têm um tabuleiro horroroso, que é todo em preto e branco com plástico, horroroso de ter visto. Por quê? Porque ele não é feito para ser visto. Ele é feito para ser tocado. Então, é um jogo que é descrito pelas pessoas como extremamente imersivo, justamente porque elas perdem o sentido que elas estão mais acostumadas a jogar. E que é o mais explorado, inclusive, talvez sobretudo, em jogos como os jogos digitais. E, obviamente, nos jogos de tabuleiro. Então, Nyctophobia talvez produza isso. Outros jogos procuram estimular outros sentidos e talvez produzir um outro tipo de imersão. The Perfumer é um que faz isso, um jogo sul-coreano relativamente recente. E é uma mecânica do jogo cheirar. Há jogos mais antigos que usam isso também, mas são incomuns. E eu diria que pela experiência com o jogo, especialmente do Perfumer, ele dá dor de cabeça, porque você fica cheirando muita coisa por muito tempo e isso até limita o tipo de experiência, a complexidade do jogo. Ele é muito simples enquanto jogo e o que o complexifica é essa experiência do cheiro, que pode ser meio pesada, meio excessiva. No caso do espaço, essa dimensão imersão imaginativa talvez diga mais respeito à história, ao enredo, do que ao espaço, esse componente intermediário. E as regras ao desafio a imersão baseada em desafio, obviamente. Então, mas não as regras em si, as regras em interação entre os jogadores. Então, tem a ver com você ter jogadores que estejam levando o jogo a sério, ou seja, que estejam jogando para vencer. Você está jogando com alguém que não faz questão de vencer, isso não é uma boa partida. Isso não vai produzir fluxo, não vai produzir imersão. As pessoas podem até desistir de jogar. Ah, não, mas tu não está levando a sério, não vou mais jogar contigo. E por isso que talvez seja mais comum em jogos como xadrez ou esses jogos de 2 jogadores. Mais comum ou mais frequente, estados de fluxo ou imersão baseada em desafio. Mas se você tiver 3 ou 4 pessoas, um jogo cooperativo, eu lembro muito das dezenas de sessões que a gente teve do Season 1 e 2 do Pandemic Legacy, e talvez tenham sido as melhores partidas que eu joguei, onde todas as pessoas estavam muito engajadas, todos os outros jogadores. Jogamos 104 pessoas, sempre todos muito engajados, e as partidas pareciam durar minutos. A gente não tinha muita noção, às vezes jogava 2 em sequência. E é descrito Pandemic, e talvez o Legacy ainda mais, como um dos jogos em que os jogadores descrevem maior imersão, o que talvez justifique até mesmo a sua classificação extremamente elevada no Board Game Geek, porque tem muito a ver com essa dimensão afetivo-subjetiva, que sequer é contemplada aqui nessas classificações. Então, para a gente
fechar essa reflexão, como nós podemos pensar, a minha proposta aqui é que a gente pense que, usando essa classificação mais fixa, mais simplificada e ideal típica, Eurogames tendem a produzir imersão baseada em desafios e fluxo. Então, essa é a tendência dos Eurogames na minha leitura. Porque, objetivamente, as pessoas não vão ficar se sentindo como um assentador de azulejos português ao jogar azul, ou necessariamente como uma bruxa ao jogar como as bruxas contra os gigantes e os tritões no Terra Mística. Não, não é isso. A pessoa não vai perder sua senso de identidade nem nada do tipo. Mas a lógica do jogo, os desafios empregados, você conseguir prever as ações dos outros adversários, você conseguir desenvolver a sua estratégia, construir o seu motor de pontos, é algo que produz um estado alterado e é o que faz, às vezes, as pessoas querem jogar 2, 3 partidas em sequência de jogos que não são curtos. Da mesma maneira, a imersão imaginativa e talvez imersão sensorial em alguns jogos é algo mais presente em jogos temáticos. Eu fiquei pensando aqui mais especificamente no This War of Mine e no Chronicles of Crime, como 2 jogos que produzem isso bastante, mas vários dos jogos cooperativos, eu já vi pessoas que eram jogadores não muito frequentes e que não tinham vasta experiência com jogos modernos, mas ficaram muito engajados no Forbidden Desert, porque ele não é tão simples como Forbidden Island e ele é algo que produz engajamento, porque o desafio constante do jogo, o fato do tabuleiro estar mudando a todo momento, faz com que as pessoas atinjam um certo estado de tensão, que também é comum em Pandemic e talvez um pouco menos em outros jogos cooperativos mais complexos. Mas é perfeitamente possível para jogadores frequentes de Eldritch Horror que alcancem um estado similar de imersão. Então, pessoal, a ideia é mais que tudo lançar algumas categorias aqui para nos ajudar a pensar sobre as experiências que temos enquanto jogadores. E eu mesmo sou jogador de jogos de tabuleiro modernos há mais de 15 anos, então eu já passei por várias experiências, há vários jogos que eu gosto de jogar porque me produzem estados similares a esse, mas o objetivo aqui não é dizer como vocês alcançam tais estados, mas sim tentar refletir sobre, afinal de contas, o que faz com que a gente goste dos jogos, a gente se divirta jogando e entre nesses jogos. Eu diria a vocês que necessariamente não é o fato do jogo ser caro, ser muito bem produzido, mas teria muito mais relação, e eu talvez fale isso por ser sociólogo, com o tipo de relação que vocês estabelecem com outros jogadores. E que nos permite, se todos levarem o jogo a sério, e levar a sério no sentido de levar a sério divertir-se e estabelecer relações de sociabilidade visando as outras pessoas, e levando a sério os próprios mecanismos do jogo, talvez seja mais possível que a gente encontre esses estados que fazem com que as horas voem e a gente não perceba que o tempo passou. Porque está fazendo algo que quer, algo que gosta, que todas as pessoas envolvidas gostam e que não tem uma finalidade que não apenas a diversão e o engajamento entre aquelas pessoas com aquele dispositivo midiático, aquela mídia que é o jogo. Então, espero que tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim refletir sobre isso e até a próxima.